Estamos apenas já 16 dias do término do ano. A cada dia aqui já é a contagem regressiva para o término de 2020 e aí já a chegar 2021. Muito bom dia, família moçambicana, o mundo, aos queridos, estimados, prezados telespectadores que nos acompanham neste exato momento, neste exato minuto e segundo, quando em ponto são 9 horas. E também aos internautas que se ligam através da plataforma que já está aqui em rodapé, facebook.com/Média Mais TV. Pela televisão, se você estiver a assistir por uma ou outra plataforma ou canal, saiba que também estamos na posição 10 da TMT, 10 da TV Cabo, 706 da DSTV. Exatamente. Como vai você? Já é terça-feira, segundo dia útil da semana. Como vai, como está, como tem ido, como pretende ainda ir nos próximos dias? Você é que determina em parte, em grande parte, você, eu, nós, é que determinamos sobre os nossos dias, sobre a nossa disposição, enfim. Apesar de tudo que acontece à nossa volta, não é? As adversidades, as contrariedades, ao fim de tudo, podemos de alguma forma também tomar a decisão de que tudo, para que as coisas fiquem bem o mínimo possível, não é? Entre estar bem e estar mal, que a gente prefira sempre estar bem. Atenção, para além do nosso Facebook, temos ainda o nosso Instagram. Exatamente, o endereço vai chegar daqui a pouquinho para o seu rodapé. Temos também o nosso Instagram, temos também o nosso YouTube, que é a plataforma online de televisão qual você pode aceder para acompanhar o nosso programa. Olha que não é só o programa juntos, também todos os outros que passam aqui em direto, de maneiras que já na hora passada, comigo como Xixume, manhãs noticiosas, o Xixume, Xixume, estás aí do outro lado, não é? Em manhãs noticiosas, nós também podemos acompanhar em direto este programa na plataforma de Facebook. A seguir vem o Luciano Valentim, igualmente por lá transmitido, não é? Vem a edição da tarde, o bate-papo, a minha família, a continuidade da nossa grelha e com esta oportunidade de você ver o que passa aqui na tela da televisão, também no ecrã da plataforma de Facebook. Não é mesmo? Felicidades, muitos parabéns para você que nesta data querida de hoje celebra mais um ano de vida. Muita saúde acima de tudo é o que nós desejamos, ainda mais em tempos como este. Saúde e proteção, não é? Saúde e proteção contra todos os males e que os males que tiverem por alguma razão, até de lição, que em algum momento fazer parte da sua vida, que você saiba lidar com sabedoria, porque seria ironia ou alguma hipocrisia se dissesse que de forma alguma os males nos vão de atacar. Até os mais crentes dos homens são sim atacados por males, mas não é bênção, é lição. Faz parte da vida, não se prometeu que seria diferente, importa que nós tenhamos o discernimento de saber lidar com todos os momentos e, de todos os momentos, tirar o que há de aprendizado, porque realmente, ainda que não seja das melhores circunstâncias, há sem dúvidas o que aprender. E para aquele que não se encontra bem de saúde, as mais emergentes melhoras, que você fique bem quanto antes, mas também, naturalmente, se estiver a tomar alguma medicação, deve cumprir à risca com esta prescrição médica. Deve alimentar-se muito bem, líquidos saudáveis, muita água, muito sumo natural, água de coco que também faz bem, muita fruta e aquela esperança, aquela fé, aquela boa energia que também vai favorecer para o seu bem-estar. E a falar do seu bem-estar, o nosso tema de hoje vai falar de traumas, exatamente, os traumas que implicam muito no nosso bem-estar. Implicam bastante no estado de espírito, na nossa disposição, na forma como lidamos com a vida, até com o que poderia ser bom, que por causa de um trauma, seja ele de que natureza for, possa comprometer. E nós podemos nos autossabotar por razão destas circunstâncias. Vamos falar de traumas, mas antes quero deixar a saber mais do que nós vamos aqui, portanto, a abordar. Veja que está aqui o nosso querido convidado para este tema, mas deixa eu deixar-te informado, passo a repetição, que nós vamos ter aqui o Sarko Langa, ele que vai falar, portanto,
do projeto Aston. Vamos perceber melhor deste projeto. Vamos receber da Companhia Nacional de Canto e Dança para a celebração dos 40 anos desta companhia, a nossa queridíssima coreógrafa Pérola Jaime. Vamos ter música na voz de Rungo Sand, que está com novos projetos. Por agora é com o nosso psicólogo e palestrante Cremildo Xixong, que nós vamos falar de traumas, causas e consequências. Muito bom dia, é bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. Bom dia, Diana. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui juntos pela manhã, como sempre, não é? E será uma honra poder partilhar com todos. Quase estamos a findar o 2020 e muitas coisas já aconteceram, obviamente. Também não faltaram pessoas que ficaram bastante machucadas e será um prazer enorme poder partilhar algumas experiências e, acima de tudo, como ajudar essas pessoas que estão numa situação semelhante. Exatamente. Nós vamos falar de traumas. Perdão. Ao falar de traumas, também se considera ou pode surgir, despontar um trauma depois, por exemplo, de um acidente, de um embate, de um choque, não é? De alguma colisão e que tenha um impacto físico, não é mesmo? Pode criar um trauma, e aí estaríamos a falar de traumas físicos, traumas biológicos e tudo mais. Mas, no entanto, para esta conversa em particular, nós vamos falar dos traumas psicológicos, dos traumas emocionais, que também têm grande impacto, que também têm grande reação, não é mesmo? Para além do físico, este psicológico e emocional pode comprometer muito na nossa saúde, pode comprometer muito na nossa vida, nas nossas decisões, em diferentes circunstâncias. Traumas a definirmos melhor nesta perspectiva que vamos abordar, por favor. Muito bem, eu acho que fazes uma introdução muito inteligente que nos leva à compreensão daquilo que é o trauma psicológico. Quando você faz uma perspectiva da avaliação do trauma físico, aquele que a pessoa, por exemplo, passa de um acidente, de repente tem uma fratura e nós consideramos trauma. Pode ser um trauma, por exemplo, no sistema nervoso central, quando alguém leva uma pancada, não é? É trauma por quê? Porque, de uma forma direta, significativa, o funcionamento normal do organismo muda de uma forma instável devido à presença de uma fratura ou qualquer coisa que possa significar um sofrimento intenso. Por isso que nós consideramos de trauma. Então, a nível psicológico também não muda. Trauma vai ser qualquer situação que vai envolver a pessoa num sofrimento psicológico muito intenso, muito forte, em que a pessoa terá dificuldades enormes de controlar suas emoções, controlar suas cognições, controlar seus pensamentos, controlar suas ações, devido à exposição a esta situação traumática. Portanto, como já pode perceber, os traumas só podem existir quando a pessoa é exposta a um evento traumático. Eventos traumáticos podem ser vários, como a questão do acidente, que já ia falando, a perca de alguém que nós tanto amamos, assistir uma situação de violência ou passar de uma situação de violência. Então, são algumas coisas que podem levar a esses traumas, que caracterizam-se naturalmente por uma morte súbita de desenvolvimento. Você vinha bem, de repente acontece aquela coisa, vai criar uma desestruturação significativa no seu funcionamento psicológico. Então, é basicamente isso. E a darmos continuidade, até a acrescentarmos só um pouco mais nesta perspectiva daquelas que podem ser as causas a criar traumas, por exemplo, bem disse, o término de relações bastante afetuosas, e não estamos a falar só de relações conjugais, de pares, mas também até de amizades, por exemplo, os melhores amigos, as melhores amigas, por exemplo, não é? A desvinculação de uma instituição, por exemplo, da sua área de trabalho, mudanças trágicas na vida, a perda dos entes queridos e etc. Tudo aquilo que for circunstância inesperada, indesejada e que antes, enquanto decorria, tinha uma grande importância, não é? Tinha uma grande ligação, uma grande afeição em relação a isso. Porque, do contrário, se for algo que
pouco ou nos importasse ou tivéssemos consideração, talvez não impactasse e não importava tanto o fim ou não. Mas quando é algo que realmente há lá um entrosamento muito grande, sente-se esse desligar. Exatamente. Olha aqui uma coisa que é interessante nessa menção que você faz, o que vai ditar se uma pessoa fica traumatizada ou não, porque essas circunstâncias todas acontecem no dia a dia. Sempre você vai presenciar um acidente, sempre você vai passar por uma situação que terá que se desligar de alguém importante, mas o que irá naturalmente determinar a existência ou não do trauma é a leitura que cada um de nós faz perante esses eventos traumáticos. Muitas pessoas acabam ficando traumatizadas por causa de leituras catastróficas. Quando a mente está, você passa por uma situação muito difícil, a mente lê aquilo como um risco iminente ou como um evento catastrófico. Então, neste momento, você vai ficar despersonalizado e, obviamente, você vai ficar traumatizado. Portanto, não basta somente acontecer esses eventos. É preciso que a mente do ser humano, neste caso, quem vai passar disso, faça uma leitura catastrófica. E veja que muitas pessoas que passam de acidentes, a leitura que primeiro fazem é de existir um risco iminente de morte, que é o que está a acontecer, certamente aqui não tem outra saída. Perdi emprego, tudo é um caos, certamente eu não consigo mais sair dessa. Então, essa é uma leitura muito catastrófica, que até envolve riscos de, olha, não consigo mais dar conta da minha vida, a minha vida vai ter um fim. Então, é justamente neste momento que o trauma vai aparecendo. Portanto, aqui também, Tatiana, temos que fazer menção. Tem uma coisa que é um trauma, que quase boa parte das pessoas vão passando, mas também o trauma pode evoluir para um outro estágio, que nós chamamos de transtorno estresse pós-traumático, que eu acho que depois vamos descrever, que é mais perigoso que o próprio trauma. Então, o trauma é uma coisa que as pessoas podem vivenciar como sendo um evento normal. Não sei se se recorda, nós tivemos um acidente aqui no Maquinai, que é um carro que variou muitos adolescentes na altura. Então, nós depois tivemos que fazer intervenção. Naquele período de uma semana, um mês, jovens estavam muito traumatizados, porque passaram do evento traumático. Até aqui é tudo bem. Só que se esses jovens, depois de 2 meses, 3 meses, não conseguem então significa que eles evoluíram de um estágio de trauma para um estresse pós-traumático, que é mais perigoso que até o próprio trauma. Com isto estamos a dizer que ninguém está isento a passar por uma situação traumática, desde que em curto período de tempo, em considerável período de tempo, não é? Sim. Afinal de contas, somos humanos, temos emoções, não é? Temos estas sensibilidades e pode ser bem natural que nós tenhamos um trauma. Mas quando o mesmo prevalece, significa que passamos para este outro nível de trauma, que é o stress traumático. Exatamente, porque, olha, seria extremamente estranho nós recebermos uma notícia triste agora, não é? Chegar alguém, psicólogo Camilo, sai do programa porque temos uma notícia para dar. O que aconteceu? Perdeste alguém que é muito importante, por exemplo, e eu sair sorrindo, seria muito estranho. No mínimo, eu não estou bem psicologicamente. É preciso que, perante uma situação de tristeza, eu demonstre realmente essa emoção de tristeza. Então, é justamente o que acontece com eventos traumáticos. Se o evento é traumático, será normal a pessoa, naquele período, não é, que nós consideramos de uma semana, 2 semanas, apresentar alguns comportamentos típicos de alguém que passou do evento traumático. Porém, esperamos que as pessoas consigam ter este requisito muito importante da vida, que é a resiliência, não é, para poder superar depois daquilo e conseguirem, depois do acontecido, voltarem na mesma dinâmica da vida que vinham levando. Então, assim, nós consideramos que o evento traumático foi superado. Porém, se a pessoa não consegue superar naquele período que nós estabelecemos, que é muito importante, o tempo nas emoções é extremamente importante. Se a pessoa não consegue superar naquele tempo estabelecido, significa que ela pode estar a evoluir para o estágio, sim, de transtorno, de estresse pós-traumático, que é aquilo que depois vamos descrever para poder ver as diferenças entre as duas coisas. Muito bem. Nós ainda vamos chegar, inclusive, a este ponto, onde vamos fazer esta definição do transtorno pós-traumático e também falar ainda mais, de forma mais profunda, sobre aquelas que podem ser
as principais causas, assim, de forma mais genérica, que podem criar traumas. Mas antes mesmo disso, antes mesmo de avançarmos muito, gostava que nós também definíssemos fobia, porque em algum momento pode-se, portanto, confundir um trauma de fobia, mas também pode ser que alguma fobia tenha sido desencadeada por causa de algum trauma, por exemplo. Exatamente. A fobia é diferente do trauma, realmente. A fobia refere-se ao medo. As pessoas podem ter fobias, mesmo não ter passado de um evento traumático. A pessoa, por exemplo, tem fobia à altura. Mas não quer dizer que caiu do avião, não. Ele somente tem fobia à altura porque a primeira experiência que teve com a altura não foi, talvez, interpretada de uma forma positiva. Não que seja uma coisa muito estressante, não. Somente tem fobia a isso. Há pessoas que têm fobia ao casamento, mas nunca casou. Quer dizer, são várias coisas que podem acontecer. A fobia é um medo excessivo, não é? Que a pessoa tem determinado um fato. Seja um fato que vivenciou uma experiência negativa ou não. Então, o trauma acontece quando sempre há um evento estressante, há um evento traumatizante. Porém, os traumas podem provocar fobias, podem levar a fobias, mas nem toda fobia é causada por um trauma. Por exemplo, há quem tem fobia a afogamento. Mas talvez porque vivenciou uma experiência, viu alguém a se afogar, então aquilo foi traumatizante para a pessoa. Ou tenha passado de pré-afogamento. Exatamente. Então, essas questões, quando a pessoa vai às águas, tem muito medo, justamente porque já vivenciou. Então, esta é uma fobia que tem como gênese o trauma. Então, quer dizer que nem toda fobia tem a ver com os traumas, mas os traumas podem levar, obviamente, a fobias. Exatamente, muito bem. E já voltarmos, espero que você tenha entendido também a percepção disto, não é? De trauma, de fobia. E fobia, sim. Porque pode ser que se confunda pelas sensações, talvez, pelas emoções que uma e outra coisa pode criar, mas sim, como bem certificou o nosso psicólogo, uma fobia pode advir de um trauma, de uma circunstância que lhe tenha causado algum susto, que lhe tenha criado um impacto negativo e com isto você não consiga mais lidar com a mesma circunstância numa vez seguinte, sim, não é mesmo? Sim. Pois bem, a voltarmos mais a fundo do que já vínhamos falando, atenção, eu gostava, Regi, que nós já deixássemos as nossas linhas abertas a partir de agora. Se eventualmente houver algum amigo telespectador que queira participar, deixar alguma questão, algum testemunho, que esteja à vontade, de tal forma que também podemos fazê-lo pelo Facebook. Através desta plataforma pode-se deixar as questões. Já temos inclusive aqui mensagens, mas não ainda relacionadas ao tema. Eu irei ler estas mensagens já, não se preocupem, meus amigos internautas, mas também deixem questões ligadas, porque casos há, inclusive, não é, em que as pessoas têm traumas e têm determinadas reações diante de algumas circunstâncias, mas nem elas sabem que se portam assim por causa de um trauma. Tem traumas que a gente não reconhece, não identifica, e talvez quando acontecidos até na infância, não é? Exato. Então, quando sucedidos na infância. Este é um dos grandes problemas. Se nós formos a perceber, boa parte dos nossos comportamentos hoje são movidos por causa de experiências que nós passamos. Mas, por outro lado, nós não temos a consciência. Por quê? Boa parte dos traumas que nós vivenciamos na vida, eles vão se acumulando no inconsciente e passam naturalmente a guiar nossa vida sem que nós nos percebamos. É o caso, por exemplo, de alguém que sofre uma traição. Depois entra numa outra relação, vira uma pessoa super ciumenta, super controladora, mas ela não acorda e diz, não, hoje eu tenho que ser super ciumenta. Não, ela somente é guiada por um conjunto de experiências que estão acumuladas no seu inconsciente e ela passa a reviver essas informações e a apresentar através de comportamentos sem que ela tenha a consciência disso. E de facto, todos nós somos resultado dessas experiências que nós vamos passando. Portanto, o grande risco desses traumas é que quando eles são mal resolvidos, são mal interpretados ou não existe uma dinâmica de negociação com este evento traumático, a pessoa passará naturalmente a apresentar muitos problemas na sua vida, sozinha, com os outros, com as coisas, etc, etc. É o caso, por exemplo, no trabalho, pode ser uma pessoa extremamente estressante, que é isso que nós vamos depois descrever no estresse pós-traumático, pode ser uma pessoa que dificilmente se conecta consigo mesma ou com os outros, vivencia boa parte do seu tempo experiências extremamente negativas, emocionalmente, é uma pessoa que vive constantemente triste, muito para
baixo, tem predisposição para o choro, por mais que não exista alguma coisa que justifique isso, é uma pessoa que está predisposta até a sentir e a vivenciar outro tipo de transtornos psicológicos, como a ansiedade, a depressão, porque os traumas também podem levar facilmente ao desenvolvimento de outras patologias. Então, isto que a Tatiana está a referenciar é muito importante, que as pessoas saibam que, olha, às vezes nós temos dificuldades para dormir, temos dificuldades para comer, por causa de eventos traumáticos mal resolvidos, que a gente às vezes diz, aquilo eu já superei, mas não superou, porque a coisa está lá. E um dos indicadores de que a coisa não se superou é que sempre quando tu fazes menção a este evento, te causa sufoco, te causa dor emocional. Eu já superei a traição, mas sempre que a gente fala sobre esta relação ou passada, esta pessoa causa um desconforto, causa uma dor interna. Então, significa que aquele evento não está guardado lá. A única coisa que nós estamos a fazer é contornar, é fugir dele. Mas não resolvemos, e como não é resolvido, ele sempre voltará e vai perturbar a nossa vida. Exatamente. De maneiras que neste processo de autoconhecimento e também das relações interpessoais, é importante que sempre que nós vamos conhecer alguém, que sempre que nós vamos desenvolver uma relação com alguém, nós tenhamos também em conta que cada um de nós é resultado de experiências, é resultado de circunstâncias, é resultado de coisas boas e de coisas más que nos possam ter sucedido. De maneiras que pode ser que a gente se depare com alguém muito na defensiva, com alguém ou com muita prepotência, ou com muita negatividade, com muita predisposição para a maldade, por exemplo, mas pode ser que não seja tão intencional ou tão consciente assim, mas um resultado impactado por alguma circunstância já acontecida na sua vida e que ou tem esta tendência a repetir ou a repelir-se daquela coisa. Pode-se verificar, pode-se mostrar de duas formas, ou a repetir o que passou, por exemplo, ou a repelir-se daquilo que passou também. Não Exatamente, é mesmo? Sim. Então, é muito importante essa abordagem porque ela nos remete àquela necessidade que todos nós seres humanos devemos ter de, antes de colocar qualquer tipo de julgamento sobre um comportamento negativo que nós, obviamente, não gostamos de outra pessoa, pensar dessa forma, olha, por que esta pessoa se comporta desta forma e não de outra forma? Como já tínhamos dito aqui, todos os nossos comportamentos são movidos por qualquer tipo de experiência que nós tenhamos passado. Há pessoas que... Temos só uma chamada neste momento, vou pedir o fim do pensamento. Frank, que nos liga de Manica. Olá, bom dia, Frank. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, como é que está? Tudo bem, dona Tatiana? Bem, obrigada, muito bem, obrigada. Está à vontade para a sua participação, Frank. Não, o vosso tema é muito interessante. E um grande lugar que... Obrigada. E teria algum testemunho, alguma questão, alguma experiência assim a partilhar? Não, eu de facto estou de ouvir com observação no dia em que eu me encontro mesmo, a rede não está boa, não sei. Desculpa, não consigo perceber muito bem. Alô? Sim, dizia Frank. Sim. Sim, vinha dizendo que caiu a linha. Ah, que pena. Tento novamente, Frank, tento o nosso amigo telespectador que está aí a acompanhar-nos, o internauta, não é? Ligue para nós e partilhe alguma que seja a questão, a dúvida que tenha relacionado a este tema, ou testemunho, caso já tenha passado ou esteja a passar por uma circunstância de género. E, portanto, vimos falando desta questão do repetir ou repelir-se. O repetir que eu me referia, por exemplo, se nós passamos o exemplo que deu anteriormente,
fomos traídos e isto refletiu-se muito, criou-nos muita dor, muita tristeza. Pode ser que nós passemos a ser pessoas que sabotam as próximas relações, não é? Criam uma autossabotagem das próximas relações, ou traem também as outras pessoas porque foram traídas uma vez, ou não fazemos o mesmo porque tanto que doeu em nós, nós temos o cuidado de não fazer doer em mais alguém. Quem, por exemplo, assistiu muita violência ou viveu muita violência doméstica em casa, e tende a repetir no seu lar, já mais crescido, ou então a evitar fazer porque percebeu noutra perspectiva a violência, não é? Mas a empatia é importante para nós percebermos o comportamento do outro. Do outro, exatamente. Então, é basicamente isso que me referia, não é? Que às vezes nós temos que ter este olhar um pouco mais amplo sobre o comportamento, porque as pessoas não podem somente ser definidas em uma única palavra. Você é chata, você é aquilo. É preciso que nós percebamos que a pessoa, ela é um conjunto de fenômenos, tanto biológicos, psicológicos, experiências que passou na vida. E uma coisa que você faz referência, normalmente pessoas que, por exemplo, passam de um evento traumático como uma violação sexual, depois futuramente vão ter problemas sérios com a sua sexualidade. A probabilidade de terem problemas de sexualidade é muito maior. E sempre há esta perspectiva, a Tatiana refere-se aqui à possibilidade da pessoa ou adaptar o comportamento, passar a ser estilo de vida, ou naturalmente se afastar daquele comportamento que detonou como um comportamento extremamente negativo. Mas o que acontece normalmente em eventos traumáticos é que a pessoa sempre irá apresentar comportamentos disfuncionais futuramente. Isto não significa que não tenham aquelas pessoas que, por vivenciar uma violência, depois decidem ser pessoas pacificadoras, pessoas que até lutam pelos direitos humanos. Nós temos muitas pessoas que, por tanto terem vivenciado, acabam se tornando apologistas para direitos humanos, acabam sendo contra esta violência e pacificadores. Mas boa parte das pessoas que passam por situações de extrema violência, traição, etc., acabam apresentando alguns comportamentos desadaptativos, porque é o caso de pessoas, por exemplo, que por ter passado de uma relação disfuncional, acaba pensando que, olha, para mim tudo é igual. Então, começa a se envolver com múltiplos parceiros, não é? Porque simplesmente para ela uma pessoa parece não significar muito, não tem que se entregar bastante a uma, então vai se envolvendo com muitas pessoas. Por ter passado, por exemplo, por uma violação sexual, a pessoa pode futuramente apresentar frigidez, no sentido de não sentir qualquer estímulo sexual, não sentir qualquer conexão afetiva com a pessoa com quem vai se relacionar. Portanto, os traumas, eles podem causar diferenças em termos de reações. Isto é muito importante, porque cada um de nós vai reagir segundo a sua forma de ser. Há quem pode passar por um evento traumático, mas tem um ambiente familiar extremamente forte, que dá um apoio, que dá um suporte, que consegue fazer com que a pessoa tenha uma interpretação positiva da situação. Então esta pessoa pode reviver e vivenciar este fenômeno de uma forma também saudável. Mas há quem o trauma chega, já encontra uma pessoa desestabilizada. Imagina uma pessoa depressiva que passa por um evento traumático ou por uma traição. É extremamente complicado para essa pessoa, porque ela já tem uma condição patológica, e esta chega e encontra um terreno fértil para o desenvolvimento dessas questões muito fortes. Então, cada um vai vivenciar esses eventos traumáticos segundo aquilo que ela tem. Tem pessoas que já têm, por exemplo, estilos temperamentais. Eu queria deixar um pouco essa questão que é muito importante. Eu sou um sanguíneo. O sanguíneo é aquele que é energético, fala, é uma pessoa ativa constantemente. Então, eu tenho uma forma típica de reação a esses eventos traumáticos. Mas encontra, por exemplo, uma pessoa fleumática, é aquela que está muito para si, não é muito de agitação motora, o andar é aquele, o falar é aquele, é uma forma diferente de ser. São pessoas muito dentro de si, introvertidas. Então, essas pessoas, quando são atingidas por um tsunami qualquer, então, também terão uma reação diferente de um sanguíneo como eu. Eu facilmente, por exemplo, posso conseguir superar essas coisas, porque sou uma pessoa que falo, converso com outros, mas um fleumático é uma pessoa muito dentro de si, não conversa muito, não tem aquela necessidade de expressar o que sente, o que vivencia. Então,
a forma como ele vai experimentar também vai ser muito forte. Portanto, é preciso muito olhar para também essas questões de diferenças em termos de jeito de ser, estilo de personalidade, mas também a forma do caráter da pessoa. Exatamente. E nos tipos de traumas que nós já nos referimos aqui de alguns, eu já dizia que nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade sobre aqueles que podem ser os principais e que cada um de nós está suscetível a passar na vida, mas ou a superar dentro de um período de tempo considerável, ou não superando dentro desse período de tempo, que pode levar ao stress traumático, não é mesmo? Sim, sim. Exatamente. Portanto, dentre estas causas, podemos nomear aqui a perda de uma pessoa muito próxima, de uma pessoa muito especial, muito querido, a perda dos nossos pais ou dos nossos filhos, o que é ainda menos esperado, não é? Ou dos nossos irmãos, ou do nosso parceiro, da nossa parceira, das pessoas ainda mais próximas de nós, podem criar, portanto, algum trauma. Sim. Como interpretar e lidar com esse trauma para a superação? Bom, primeiro, quando se trata de perder alguém, tem um processo que é muito importante, que pode evitar que as pessoas tenham que evoluir para estágio de estresse pós-traumático, que é vivenciar o luto. O luto é uma coisa muito importante. Todos nós, quando passamos de uma situação de perda, precisamos ter aquele tempo em que a nossa mente vai olhar para aquela situação, tentar entender aquela situação, dar uma nova roupagem àquela situação, vivenciar aquela tristeza, aquela solidão. É aquele momento, por exemplo, quando perdemos alguém, às vezes dormimos, sonhamos com alguém aparecer, a falar, às vezes temos aquela imagem, caímos naquela realidade de não, a pessoa não morreu, quer dizer, fica um pouco difícil de se acreditar. Então, aquele processo todo de choro, de amparos da família, nós chamamos de processo do luto. Isto é importante, só que tem pessoas que acabam não tendo oportunidades de vivenciar o luto. Veja, por exemplo, neste momento de pandemia, uma das coisas que nós tivemos como restrições são as cerimônias fúnebres. Nós não podíamos ir todos para lá, que é uma coisa extremamente fundamental, a gente estar lá, nos despedirmos da pessoa, etc. Então, isto tudo vai ajudar na recuperação urgente desta pessoa. Portanto, se nós não conseguimos vivenciar tanto a perca dessa pessoa, tanto por morte ou mesmo numa relação afetiva, não vivenciamos aquele momento que deveríamos parar, olhar para a situação como ela é, então nós corremos sérios riscos também de ter dificuldades enormes de superar a ida desta pessoa. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que, se nós estamos numa situação de perda, seja do namorado, que temos que aceitar que nós perdemos, e que teremos que vivenciar aquelas emoções, aquela tristeza, não é? Aquela solidão, aquela falta, aquele desejo, por exemplo, às vezes de você querer mandar mensagem. Tudo isto faz parte do processo de elaboração desta perda da pessoa. Portanto, isto é importante que as pessoas possam entender. Não basta apenas você perdeu alguém hoje, tem aquele conselho que costumam dar, que vai falar com a minha amiga Tatiana, porque eu perdi um namorado, amiga, põe lá sua melhor roupa, põe lá, faz sua maquiagem, sai, bebe, etc. Não é? Não, isto não funciona muito, porque você está a pedir com a pessoa, inteira aquelas emoções, que depois futuramente vão ressurgir. Exatamente, sim. Então, é mais prático você dizer à pessoa, realmente a situação é caótica, não é? Mas é digna de ser superada. Portanto, vivencie, você está triste, isso é normal, você sentir essa tristeza, na situação que te encontras, é normal tu te sentires assim. Portanto, tenha calma, tenha mais paciência, porque um dia nós conseguimos superar isso. Então, a pessoa vai vivenciar aquela emoção sabendo que ela tem dias contados. Portanto, quando você diz não pode agora, significa que ela é inteira e futuramente isto vai explodir. Então, a primeira coisa é, se a pessoa passou por um evento traumático, terá que olhar para aquela situação e sentir que boas coisas que vão acontecer naquele momento, naquela situação, são normais, que eu já vou fazer menção aqui. Por exemplo, quando nós passamos de um evento traumático, podemos ter dificuldades para dormir, isto é normal, ter dificuldades para comer, naquele momento isto é normal, naquelas semanas que eu já tinha feito a descrição, dificuldade para comer, também temos que olhar isto como normal, podemos nos sentir tristes na solidão, aquela sensação de
a vida estar quase no fim. Naquele período, tudo isto é normal. Portanto, o que é preciso entender é que você está a vivenciar aquelas coisas todas porque você passou do evento traumático. No entanto, tem que se organizar, repito, para que possa encontrar novas formas de sentir o trauma que aconteceu para poder continuar, porque se não puder, você vai evoluir já para o estresse pós-traumático, que eu estou muito ansioso para falar sobre isso. Muito bem. Antes mesmo do estresse pós-traumático, há algumas outras razões que podem também levar a desenvolver-se nisto, não é? A falarmos de relação agressiva, de pais para filhos, por exemplo, seja de agressão física ou até verbal. Por exemplo, pode-se dar o caso em que, quando crianças ou adolescentes, a nossa palavra não é ouvida. Sabemos sim que os pais têm a sua autoridade, têm um comando do remote das regras de casa, não é? Obviamente. Mas somos todos seres humanos e pensantes, em algum momento. Podendo ser um pensamento válido ou inválido, mas temos o direito e a liberdade de expressar, desde que bem expressado também. No entanto, imagina casos de pessoas que cresceram em famílias que não lhes era permitida a palavra e usavam-se, por exemplo, frases muito na perspectiva de quem lhe deu o direito de falar, quem disse que pensaste, quem disse que devias pensar, quem te deu o direito, cala-te, não abras a boca, não digas isto e mais aquilo. Isto pode também fazer com que alguém se torne esta pessoa mais introspectiva, mais recatada, inclusive pode vir a implicar, pode ser um trauma o fato de implicar em não se expressar, não saber tomar decisões, porque como se a sua palavra ou a sua capacidade de tomar decisões fosse inválida ou não fosse ser concebida, pode fazer com que esta mesma pessoa não se expresse até diante de circunstâncias que devia, sim, e teria a liberdade de dar alguma palavra. Claro, porque, olha, a primeira infância, sobretudo, que são os nossos primeiros dias de vida, são extremamente importantes para aquilo que nós somos hoje. Se a pessoa é ensinada desde cedo a não expressar, significa que ela crescerá sem autonomia, sem poder de decisão, ou, naturalmente, aquilo que já vinhamos falando, irá copiar aquele comportamento autoritário dos pais de, quando estiver em relacionamentos como esses no trabalho, querer impor regras a todo mundo sem respeitar os sentimentos, as emoções de outras pessoas. Obviamente que os pais, às vezes, fazem muito mal aos seus filhos, mas na tentativa de fazer o bem. Porque se aquele pai pega uma vara, bate constantemente, nós tivemos um caso de uma criança que o pai despertava a criança com água fria quase todos os dias, que é extremamente traumático, e como nós fomos fazer o atendimento, os professores se queixavam daquela criança rasgar o livro, não é, de geografia, e qualquer outro livro que tivesse qualquer gota de água no livro. Então a criança ia fazer recortes em tudo que era água no livro, porque não queria ver água. Mas porque ela já tinha tido essa experiência de ser todos os dias despertada com um balde de água em casa. Sobretudo quando fizesse xixi. Você fez xixi, gosta de estar num lugar molhado, não é? Então mandava vir um balde de água com a criança. Então ela desenvolveu trauma a este agente estressor. Então isto é muito importante. Portanto, os pais às vezes querem fazer o bem, na tentativa de educar, eles acabam causando males maiores. Por isso que é importante que cada pai perceba que a educação não violenta é a melhor coisa que pode oferecer para o seu filho. Porque pessoas que crescem em ambientes extremamente violentos, depois se tornam ou homens violentos ou se tornam pessoas extremamente pacíficas, se anulam concretamente. É aquele caso de você estar sentado sai com amigas, o que é que você vai comer? Aquilo que vocês comer. Quer dizer, a pessoa, nós queremos um sorvete, eu também, a pessoa nunca tem um desejo pessoal, nunca tem aquilo que ela gosta, nunca tem aquilo que ela sente. Se lhe fosse roubada ou a autoestima ou este poder natural de participar. De participar ativamente da sua própria vida. Então é uma pessoa que se torna extremamente dependente até emocionalmente. Isto também pode ter origem nesses traumas que a pessoa vai passando na infância. Pessoa, por exemplo, que nunca sabe o que é que lhe faz bem.
Se compra uma roupa, não irá vestir a roupa se não ter a aprovação de 2 ou 3 pessoas. Tem que ter alguém para dizer que, olha, isto aqui te fica bem. E se receber uma crítica, desaba o mundo desta pessoa. Concretamente, naquele momento, por mais que ela goste da forma de fazer as coisas, etc., se existir uma terceira pessoa para dizer a forma como tu fazes não é das melhores, então ela abandona concretamente, porque ela nunca tem uma posição que é pessoal. Mas tudo isso é formado, não é, através dessas experiências que nós temos, às vezes muito traumáticas. Mas eu gostei muito por ter nos levado um pouco à infância, porque as crianças também passam de eventos traumáticos e vão reagir de forma diferente ao adulto. Se é um adulto, quando está com um trauma, pode sentir essa tristeza, etc. Mas para uma criança não, é um pouco diferente. Crianças traumatizadas, Tatiana, podem perder a linguagem, não é? Crianças que já vinham falando podem perder a fala. Crianças que já eram muito agitadas podem deixar de ser agitadas. Ou aquelas que eram muito pacíficas deixam de ser muito pacíficas, começam a ser agitadas. Crianças podem virar muito agressivas por causa dos traumas. Crianças podem ter dificuldades enormes para dormir. Crianças podem ter dificuldades do apetite, ter dificuldades de controlar movimentos bacterianos. Falo do xixi, falo das fezes, etc. Então, se uma criança já vinha demonstrando essa evolução, mas de repente há uma mudança súbita do comportamento, pode ser que esta criança esteja a vivenciar um evento traumático, ou dentro da casa, ou mesmo na escola com amiguinhos, e que os pais precisam tomar muita atenção. É verdade. Já agora, falarmos do que pode acontecer já ainda na primeira infância, isto pode implicar também a que se tenha adultos psicopatas, por exemplo. Adultos com algum tipo de transtorno ou com alguma psicopatia, algo que eu repito geralmente aqui no programa, e vou chamando a atenção realmente, já identifiquei algumas pessoas, seja das relações mais próximas ou não, que esta coisa da psicopatia às vezes parece só de filme, de novela, mas é uma coisa muito real e que está à nossa volta, dentro da família, amigos, colegas, até as pessoas mais... portanto, até as pessoas mais desconhecidas. Algum evento traumático na infância pode despertar num adulto psicopata, ou a psicopatia é mais patológica, é mais genética? A psicopatia, primeiro para quem talvez nos ouve, para entender, quando dizemos que alguém tem a psicopatia, é que esta pessoa vive praticamente fora da realidade. É uma pessoa que não experimenta emoções extremamente importantes como o medo, a vergonha, a culpa, aqueles sentimentos que são bons. Hoje é um dia que faz muito sol. O desejo de cada um de nós seria talvez andar do jeito que nasceu para poder ter um pouco de liberdade, mas não podemos, porque nós temos vergonha, temos medo. Então essas emoções são extremamente importantes. Então, alguém com uma psicopatia significa que ela não experimenta essas emoções. Agora, vamos fazer uma ponte com a infância. Veja, quando uma criança nasce, ela nasce com algumas emoções que nós chamamos de emoções primárias. Que é a alegria, que é o medo. A criança já nasce com essas coisas, por isso aqueles sorrisos básicos que nós costumamos ver. Portanto, quando ela cresce um pouco já para a segunda infância, começa a desenvolver as segundas emoções. Quais são as segundas emoções? As segundas emoções é esta empatia de saber que existe o outro além das minhas necessidades. Se você está com uma criança pequena, lhe dá um pacote de bolacha, diz para ela, divida com seu irmão, vai dividir? Não, não vai. Por quê? Aqui, o que vale mais é a fome que eu sinto. Ela não tem a consciência da existência da fome de outra pessoa. Mas você, quando chega em casa hoje, encontra uma comida, por mais que seja pouca, você já vai pensando que eu preciso comer e deixar para o outro, porque você tem a consciência de que existe uma outra fome além da sua. Então, o que faz com que uma criança sinta isso são as segundas emoções, que tem a ver com quê? Com a vergonha, o remorso, não é? E uma pessoa com psicopatia não desenvolveu as segundas emoções. E essas segundas emoções são desenvolvidas na infância. O que pode levar naturalmente ao não desenvolvimento dessas emoções é por causa, mais uma vez, dos estilos educativos, aliado também a aspectos genéticos, mas as questões ligadas à educação são muito determinantes. Então, a pessoa com psicopatia, não ter remorso, é aquela pessoa que quer te liga, pede emprestar dinheiro, já sabendo que não vai te pagar. Então, às vezes nós imaginamos alguém que é um louco que anda por aqui nas ruas. Não, às vezes são pessoas que podem conviver conosco. Aquela pessoa que nunca tem problemas, não tem problemas em encontrar uma mulher, violá-la, quer dizer, violar a mulher de uma forma descarada, sem nem sequer ter
um pouco de pingo de remorso, até ao ponto de tirar a vida dela. Então, essas pessoas todas, na verdade, são reproduzidas, não é, dentro dos contextos familiares onde eles foram desenvolvendo. Portanto, sim, Tatiana, é bem possível que comportamentos dos pais na primeira infância possam determinar se essa pessoa vai ser alguém que vai ter esta capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o sofrimento do outro ou não, ter vergonha de fazer algumas coisas, ter um pouco de moralidade, etc. Isso tudo pode estar aliado aos estilos educativos. Está tudo relacionado. E ainda nesta perspectiva, também o cuidado ou não na primeira infância pode determinar com que possa haver um adulto tóxico ou não, porque a toxicidade é algo que também está aqui à volta das relações. Exatamente, sim. Claro. É mais que claro, porque eu vou dar um exemplo concreto para você entender como é que todas as coisas. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, talvez porque eu sou professor. Olha uma coisa, Tati. Você diz uma criança, peço para me entregar um copo de água. A criança olha, normalmente as crianças são assim. Peço para me entregar, porque naquele momento ela está muito embalada no negócio dela, que é o brincar. Você pede mais uma vez, peço para tu me entregares. Peço para me entregar. A terceira vez, como é que vai ser? Eu disse para me entregar um copo de água, não é? Não. Então, naquele momento em que o comportamento do pai, porque isso é importante, os comportamentos dos pais podem mudar por causa do comportamento dos filhos. Então, naquele momento que nós levantamos a tonalidade da voz, então nós começamos a ensinar a criança que algumas coisas na vida você só pode conseguir se levantar a tonalidade da voz, se você demonstrar realmente o poder. Então, esta pessoa vai crescendo, se for já perceber nas brincadeiras com as outras crianças, ela também vai gritando para outras crianças. Se ela tem uma necessidade, grita. Claro que quando for um adulto pode não gritar, mas pode representar comportamentos tóxicos, como você já ia mencionando, que é, por exemplo, não ter nenhum problema em fazer a Tatiana subir no gabinete de chefe, levar 1 a 2 horas de tempo falando sobre a Tatiana, para que ela possa ser vista de uma forma positiva perante a liderança da instituição. Pode não ter nenhum problema disso, mas a pessoa só é estas coisas todas que nós mencionamos por causa dos comportamentos que ele veio tendo desde a infância. A forma como os pais iam ensinando esta criança a lidar, por exemplo, com situações estressantes. Veja, uma coisa que também é importante, nós tivemos um caso numa escola, que depois eu tive que intervir. Um pai, o filho foi agredido por uma criança. O pai chega na escola, exige aquela criança que bateu no filho para sair, para que ele possa bater também. Não sei se me faz perceber isso. Então, de uma forma inconsciente, você ensina ao seu filho que situações estressantes você tem que reagir também de uma forma negativa, como, por exemplo, violência. Então, pessoas tóxicas são essas que receberam esse tipo de educação e hoje somente vão reproduzir aquelas coisas que vinham passando desde a infância. Aliás, até essa questão dos traumas que nós estamos a falar aqui, a forma como a pessoa vai lidar com os traumas vai também depender dos estilos educativos. Hoje nós temos crianças que são muito protegidas pelos pais. É um super afeto. Esse é meu filho Júnior. Quando chega no supermercado, o Júnior só sai do carro, depois vai a carinha de compras, vai rolando. O Júnior nunca pisa no chão porque é o meu príncipe, é o meu rei, não é? Então, o Júnior nunca tem a oportunidade de lidar com problemas reais da vida. Não lhe falta nada, tem os brinquedos que quer na hora que quer, tem a comida que quer na hora que quer, etc. Então, essa criança nunca teve a oportunidade de lidar com o sofrimento. Nós estamos somente a mostrar uma parte da carta, a outra criança não vê. A criança cresce a ver um mundo que é de mar de rosas, que é tudo positivo, mas a vida nem sempre será assim. Depois terá que crescer para lidar com uma traição. Mas ela nunca teve a oportunidade de lidar com essas coisas quando criança. Terá que crescer para lidar com um chefe chato, que não vai gostar dos relatórios. Então essas coisas todas vão lhe traumatizar. Mas se é uma criança que já aprendeu isso desde cedo, os pais lhe treinaram a lidar com a dor, a lidar com a falta de algumas coisas. Filho, este brinquedo não vamos comprar porque nós não temos dinheiro. Ponto. Isto, filho, não. Aqui chega. Você não é só um príncipe, mas também alguém que tem que entender que vai ter que lavar a louça, vai ter que tirar o seu prato o que você usa para comer. Então, essas coisas parecem brincadeiras, parecem coisas pequenas, mas são elas que vão treinar essa pessoa para lidar com situações adversas quando for um adulto.
Muito bem. E ainda temos aqui que falar das relações mais íntimas, não é? Dos pares, em que, principalmente quando há ainda muito afeto, muito amor por parte de um, havendo a circunstância de uma separação, pode impactar bastante. Pode levar a uma tristeza profunda, pode desencadear numa depressão também. E ainda temos o tema do stress pós-traumático por abordar aqui com mais profundidade. Mas temos um intervalo a cumprir neste exato momento. Antes do intervalo, quero aqui ler as mensagens do Gustavo Hermínio, que diz que está ligado ao nosso programa, Neto da Gina, que também está ligado, Moussa Bruno, a Irona, que diz que está ligado a partir de Pemba. Obrigada Irona. O Mabada, que diz que está ligadinho no quê? E está ligadinho a assistir a partir do seu local de trabalho, Vila Sol. Está aqui o Florencio Andrex, que diz bom dia, Manatat, obrigada. Gosto de qualquer programa, desde que sejas tu a apresentadora. Muito obrigada, Andrex. O tema está interessante, estou ligado. O Alfredo Diogo também. O Gabriel Mufundice está a assistir ao nosso programa, maravilha. A partir do bairro Zona Verde, Matola. Um grande abraço, Gabriel Mufundice. Está aqui o David Sarmento, bom dia, Manatat, feliz terça, obrigado igualmente. De Fátima, que também diz estar ligado a partir de Tete. Obrigado a todos vocês e vamos lá partilhar alguns comentários em relação ao nosso tema. Mas vamos só conferir a um breve intervalo, voltamos ainda com esta conversa e mais um convidado aqui a juntar-se a nós. Até já. Já viu algo assim? Sim, já. Não, primeira vez. É a primeira vez? Sim. Está curioso para saber o que é que vai acontecer no final? Já, tô. Vai bater ou não? Já, vai. Juntos somos mais poderosos, mais fortes. Juntos podemos mais, sonhar mais, cuidar mais, acreditar mais. Juntos podemos nos reerguer. Juntos podemos vencer. Juntos podemos ajudar a quem perdeu quase tudo, menos a esperança. Provedor de Justiça, juntos por Cabo Delgado. Contribua para minimizar o sofrimento dos deslocados na província de Cabo Delgado. Vamos todos apoiar este movimento solidário, Provedor de Justiça, juntos por Cabo Delgado. O seu negócio na sua mão. As suas contas mais próximas do que nunca. Reuniões não são necessárias. As dinâmicas da sociedade exigem outro tipo de funcionalidade e facilidade. O SAP Business One tem tudo que você precisa ver e saber da sua pequena e média empresa a um clique de distância. Torne a sua empresa mais rápida, funcional e competitiva com a melhor solução de gestão de empresas. SAP Business One. O seu negócio agora. Mosquito Spray.
é muito mais que um simples repelente. O spray anti-insecto ideal para aplicar em todo tipo de tecido, com garantia de até 3 meses de proteção para toda a família, porque o tecido pode cobrir até 95% do nosso corpo. Não tem odor e é seguro para crianças porque não contém qualquer tipo de inseticida. Mosquito Spray, o melhor repelente para si. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Moçambique está a crescer. O mundo de negócios a expandir. Cada dia nascem novos empresários, novas marcas e identidades. Mas estes precisam de proteção. E nós fazemos registro e gestão de marcas, proteção de patentes, direito e uso estratégico de propriedade industrial. Brás e associados, agentes oficiais de propriedade industrial. Estamos localizados no bairro da Sumarchil, Rua António Simbine, número 114. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Muito bem, para trás ficou este primeiro intervalo do nosso programa. Estamos na continuidade, são neste momento 9 horas e 57 minutos, quase que 10 horas, não é? Nesta viagem que vai para lá das 11h20 minutos. Agradecemos imenso ao carinho e à audiência de todos que se fazem ligados, seja pela plataforma de televisão, bem como também pelo nosso Facebook. Continue a acompanhar-nos. Em tema de painel falámos hoje sobre traumas, causas e consequências, ainda a desenvolver o mesmo tema, não é? Vamos ainda ter a Pérola Jaime para falarmos dos 40 anos da Companhia Nacional de Canto e Dança. Vamos ter música com Rungo Sand, mas agora passamos a introduzir para mais conversa o Circle, como é que chamo? Como é que expresso o nome, como é que interpreto? É círculo mesmo? Langa, sim. Tá bem, então acho que aqui houve uma falha de produção, está bem. O Omar, que está aqui conosco, para falarmos do projeto Aston. O projeto Aston, que vem a trazer uma plataforma digital, que vem a trazer valia, e no caso em particular para Matola. É um projeto que se instalou em África recentemente. Para quantas cidades da África? 11 cidades africanas. 11 cidades africanas, já antes iniciado na Europa. Mas, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa e melhor do que ninguém pode apresentar-nos este projeto.
Bom dia, agradeço ao Mídia Mais pelo convite e agradeço também aos Juntos pela Manhã para dar-nos a oportunidade de participar como cidade da Matola e apresentar a nossa questão de digitalização da Matola. Na verdade, o projeto Aston vem para impulsionar, mas a questão de digitalização da Matola já começou em 2016, lançado o desafio pelo atual presidente Calixto, para que nós pudéssemos resolver o problema dos cidadãos, mas de uma forma muito mais rápida, muito mais célere, evitando esta questão de demora. Então, foi nessa perspectiva que nós começamos com o desenho de uma estratégia para essa resolução, e com essa estratégia é que veio a questão de tornar os sistemas mais rápidos, a maneira de atendimento mais rápida, e consequentemente com esta questão veio a questão da digitalização. Bom, começamos meio tímidos porque grande parte de nós não sabia bem o que era isto, mas tivemos sorte, neste caso, com a candidatura ao projeto que referiu-se, o projeto Aston, que é transformar as cidades, resolver os problemas do cidadão, transformando a cidade numa cidade digital. Nós usamos o conceito de Smart City, cidade inteligente. Portanto, é uma digitalização que envolve todas as áreas da autarquia, desde gestão de solo urbano até questões de mobilidade, participação cidadã, recolha de resíduos sólidos. Portanto, é um leque de muitos projetos. Muito bem. E de que maneiras é que se poderá ter acesso e participar aquelas que seriam as inquietações ou ideias de contribuição para soluções, não é, da autarquia? Bom, nós temos vários mecanismos. Nós já temos, para especificamente o projeto Aston e para encaminhar, nós temos os canais do Conselho Municipal, os canais tradicionais, mas também temos as plataformas digitais do projeto Aston. Portanto, estamos no Instagram, estamos no Facebook e no LinkedIn. Portanto, os munícipes podem aceder a esses canais e podem deixar as suas inquietações. Mas ao nível da Matola, nós já criamos um grupo representativo de todos os postos administrativos, autoridades locais, então várias organizações da sociedade civil, que é para, claro, de uma forma organizada nós podermos buscar essas inquietações. Mas não queremos dizer que os cidadãos não possam colocar essas inquietudes. Podem colocar através das redes das vias que eu mencionei, mas nós também buscamos através de forma organizada da sociedade civil. Tivemos um encontro no dia 2 de dezembro, foi o nosso primeiro encontro para essa questão de auscultação sobre quais são os problemas, qual é a prioridade para eles agora da questão de digitalização da Matola. Muito bem. E com isto, esta plataforma está já lançada, já está ativa? Sim, as plataformas digitais sim, já estão lançadas, já estão ativas, podem a qualquer momento aceder a elas e para deixar as suas inquietações, sim. O grupo que nós identificamos e que tivemos um encontro também vai ser um grupo que já está ativo, já começou a trabalhar, e sempre nós vamos ter reuniões frequentes no sentido de poder comunicar e também eles poderem, vamos dizer assim, direcionar esse andamento do projeto. Porque a ideia do projeto Aston é que se criem cidades, sim, digitais, façam uma transição digital, mas tem que ser de uma maneira sustentável, primeiro, e tem que ser de uma maneira inclusiva. Sustentável no sentido de que as soluções que se adotarem sejam soluções duradouras. E dois, ser inclusivo no sentido de que todos possam participar nessa questão de resolução dos problemas da Matola. Porque o que se tem notado é que anteriormente nós identificávamos um problema, decidíamos a estratégia de resolução e resolvíamos. Só que muitas das vezes essa resolução não era sustentável. Por quê? Porque nós não tínhamos o cuidado de aproximar ao munícipe e dizer simplesmente como é que pensa que podemos resolver. E em função disso, claro, desenhar uma estratégia conjunta para a resolução desse problema. Portanto, é uma forma nova de digitalizar as cidades que estamos a trazer. Claro, o projeto agora está em África, mais participação social. Exato, sim. Participação cidadã. Na verdade, o Conselho Municipal já iniciou participação cidadã em termos de orçamento participativo.
mas agora queremos trazer para outra área, mesmo de identificação até de projetos muito mais ambiciosos, neste caso. Muito bem, me parece ser bastante interessante, não é? E ainda bem que vamos criando mais diferentes plataformas para a interação, para o desenvolvimento, para a participação social do cidadão, não é? Como bem aqui disse. Muito bem, nós vamos desenvolver um pouco mais desta conversa, mas retomamos o tema de painel. Lembrem-se, nós falamos hoje de traumas, causas e consequências. Estamos aqui com o psicólogo e palestrante Cremildo Xixong. Temos a linha aberta, caso você queira interagir, 8594-10952 e ainda o nosso Facebook também. No entanto, agora vamos falar sobre a relação de pares. Pode ser que dentre as partes não haja mais muito sentimento ou intenção de permanência, não é? Na relação de um, mas do outro lado ainda interessa, havia a perspectiva de que a morte os separasse, havia a perspectiva de que nada pudesse abalar a relação e ainda havia muito amor envolvido. No entanto, por alguma razão, ou porque um simplesmente não quer e quando um não quer, duas não podem, no entanto, fecha o fim a relação. Exato, é interessante essa questão. Na verdade, ninguém entra numa relação querendo separar-se, não é? Por isso que é até estranho às vezes quando nós casamos já pensar no divórcio. Hoje em dia casamos já pensar no divórcio, por isso que até queremos separar os bens, porque já prevemos o divórcio. Mas, em linhas gerais, todo relacionamento, falo de relacionamento de verdade, não aquelas nossas ligações somente para ficar, não. Falo de relacionamento. Todos nós, quando iniciamos um relacionamento, a ideia é que seja um relacionamento duradouro, um relacionamento para sempre. Porém, como você já dizia, nem sempre aquilo que nós temos como expectativa na relação vai se conduzir com a realidade. Chegamos lá, encontramos uma realidade depois de um tempo um pouco diferente daquilo que era a nossa perspectiva e aí achamos que o melhor é sair dessa relação. Portanto, nem sempre a relação termina da forma como deveria terminar, que seria de uma forma mais saudável para evitar esses traumas todos. Às vezes nós terminamos a relação em condições extremamente de expor tanto um lado ou a relação toda a um sofrimento intenso que acaba virando trauma. E a verdade é que a pessoa que acaba carregando este trauma é aquele que ainda quer continuar, mas a outra parte não pode, porque não tem como. A relação é feita por duas pessoas, se uma não quer, a outra não tem como. Agora, essa forma que nós temos de relacionamentos íntimos de terminar a relação é que vai determinar se essas pessoas vão ser saudáveis ou não no futuro. Por quê? Se nós terminamos a relação num ambiente de conflitos, num ambiente de expor o outro, nós temos muito disso, às vezes para lidar com a dor que nós sentimos naquele momento, achamos que o ideal é falar mal de outra pessoa, dizer como ela é um animal, como ela não funciona, etc, etc. Então, nós terminamos a relação num ambiente de guerra. Então, isto faz com que nós depois não consigamos estabelecer novamente esse estado emocional saudável. Será normal sentir aquela dor depois do término da relação, mas se for de uma forma como eu já estou a fazer referência, a probabilidade é disso voltar a ser um fantasma enorme, tanto do meu lado ou do lado do outro parceiro. Claro, cada um vai sentir da sua forma, é por isso que quando termina a relação, outros viram memeiros, outros viram pastores da igreja, quer dizer, cada um sempre terá a forma como vai experimentar, mas é preciso entender que até aquele que vira um memeiro pode estar a responder a um evento traumático, a um trauma, mas como não sabe lidar de uma forma saudável, aqueles que fazem memes, etc. Sim, que faz memes, até tem aqueles que, mais que fazer memes, podem parecer estarem bens, porque essa questão de trauma é muito difícil, porque às vezes aquela pessoa que nós achamos que está bem é que está mais pior. Terminou a relação, depois começa com frases motivacionais, vira um palestrante, etc. E nós achamos que está bem, mas na verdade pode ser que esteja com isto a refugiar-se. Exatamente, nós chamaríamos em psicologia de um mecanismo de fuga, não é?
que é para não lidar com aquele evento, reviver aquelas emoções fortes, eu faço uma coisa para poder fugir desta. Porém, como já tínhamos falado antes, a pessoa não resolveu o problema continua lá. Ele somente vai publicando frases motivacionais, Deus comigo, nada contra a fé das pessoas. Acho que a fé é muito importante até para o nosso bem-estar, é muito importante para nós como uma humanidade. Mas, porém, me refiro àquela pessoa que usa apenas essa prerrogativa espiritual para não resolver os problemas pessoais. Ele não resolve, somente publica algumas frases da Bíblia, etc. Como se tivesse superado, mas não superou, a coisa ainda está lá. Então, isto tudo pode acontecer quando nós não encontramos uma forma saudável de sentar, olha, nós tínhamos um objetivo de construir uma família, isto não é fácil, claro, é muito difícil, por isso que existe a terapia de casal, tínhamos o objetivo de fazer a família, mas não coadunamos em ideias, em projetos. Eu acho que para o nosso bem é melhor que a gente se separe, tanto que tem muita gente hoje casada que é divorciada, só estão juntos para poder responder àquela necessidade social, para as pessoas verem que ainda estão juntas, porque não podem terminar, porque há muita pessoa que foi envolvida aqui, mas na verdade já estão separadas juntas, vivendo juntas no mesmo lugar. Então, é preciso sim que isto fique bem esclarecido. Muito bem. E neste sentido, por exemplo, de relações, outra questão que talvez fosse importante nós tocarmos aqui, muito mais direcionada àquilo que poderia ser talvez o vilão da história, a responsabilidade afetiva. Há pessoas que nelas se desencadeia algum tipo de trauma advindo de um relacionamento amoroso porque a outra parte não teve a responsabilidade afetiva, despertou nela sensações, emoções, sentimentos, despertou as expectativas, embora esta coisa da expectativa se diga que é muito particular, que as pessoas devem saber fazer boa gestão disto, não é? Mas despertou expectativas, fez promessas, mas afinal de contas nem sequer tinha um interesse final em concretizar, apenas como uma forma de atraí-la para os seus interesses mais carnais, talvez, mais primários, assim, e nada mais do que isto. No entanto, aqui esta falta de responsabilidade afetiva em relação ao outro pode também despertar traumas. Exato, e eu ainda acho que é muito falta de humanismo e responsabilidade, nós temos muito disso, de pessoas que vão já com intenções claras, mas não deixam claro para outra pessoa qual é realmente o objetivo que tem para com ela. Ele sabe que tudo que quer, na verdade, naquele momento, é apenas ter este objetivo satisfeito, sobretudo a parte do envolvimento sexual, e que não há nada mais que isso, mas não deixa claro para outra pessoa. Então vai fazendo promessas, dizendo coisas muito fortes, como te amo, você é tudo que me aconteceu, até o ar que eu respiro, você é o meu mundo, que eu ainda acho que são frases muito fortes e extremamente suicidas, não é? Nunca se pode estar constantemente a dizer que você é o ar que eu respiro, porque depois isso é importante. Parece brincadeira, você é o ar que eu respiro, no dia que a pessoa vai, leva junto com o ar, você morre, você é a minha vida, se a pessoa vai embora, a vida também vai. Então, a pessoa vai já sabendo que não quer absolutamente nada forte com a pessoa, porém, não deixa claro isso, e a pessoa vai construindo expectativas. Olha, é impossível, Tatiana, que você não construa expectativas sobre outra pessoa, apesar de que é perigoso, mas é impossível. Porque nós somos seres relacionais. Os relacionamentos é algo que faz parte da natureza do ser humano. Então, quando nós entramos, já temos um padrão que foi construído, que a natureza de uma relação é um namoro, é um noivado, etc, etc, aquele processo todo. Portanto, é normal que eu construa essa expectativa. Só que o mal não é, neste momento, meu por ter construído a expectativa. Eu estou a agir dentro daquilo que é a natureza humana. O mal é da outra pessoa que, naturalmente, não soube ser claro, evidente, ético, dizer que, olha, aqui as cartas são essas, nós vamos jogar desse jeito. Portanto, se eu sofro por causa disso, primeiro eu não tenho que me culpar pelas coisas que não deram certo. Porque eu tinha uma intenção clara, eu tinha objetivos claros e a minha certeza é que o que eu queria com a pessoa era positivo, porém a outra parte é que não deu a conta disso. E isto é muito importante nessa coisa de termos de relacionamentos, porque o trauma às vezes já aparece por causa de um sentimento forte de culpa. A pessoa se culpa por a coisa não ter dado certo.
mas sabendo que uma relação não dependia simplesmente dela. Você tinha objetivos claros, mas a outra pessoa não. Você tinha um caminho que queria percorrer, mas a pessoa não queria percorrer o mesmo caminho contigo. Por isso que é possível você terminar e não vivenciar essa experiência de culpa. Por quê? São coisas que não dependiam somente de você. Então, eu acho que a questão de relacionamentos é muito séria. É muito séria mesmo, que precisaríamos de um tema só para falar disso. Um tema muito sério só para tratar-se. Até muitas pessoas que chegam à depressão e que com a depressão também vêm a levar-se a suicídios, tem sido muito por razão de relacionamentos. De relacionamentos. Hoje nós temos jovens que estão adoecendo, homens e mulheres, não talvez por falta de emprego, mas por causa de relacionamentos disfuncionais. As pessoas se submetem em relacionamentos afetivos não saudáveis, sujeitos à violência e a términos não justificáveis, que acabam se envolvendo em comportamentos de risco, como o consumo de substâncias psicoativas. E se você começa a consumir substâncias psicoativas, automaticamente você vai entrar na dependência. Se está na dependência, praticamente você vai desenvolver outras perturbações mentais, como psicoses graves. Então, esta é uma ligação, é uma ponte que se faz. E é preciso entender que a forma como nós nos relacionamos no namoro determina o estilo de vida que nós vamos levar. Se nós vamos ser pessoas que vamos conseguir acordar de manhã, sermos produtivos ou não no trabalho, vai depender da forma como nós nos relacionamos. Mas às vezes nós somos tão egoístas que não olhamos muito às vezes para como a outra parte se sente, pela nossa forma de nos conectar com ela. Tudo que nós queremos, é aquilo que você já dizia, é satisfazer essa nossa parte. Mas nós não temos a conta de perceber que, olha, se eu insulto, brigo, falo, essa pessoa pode, provavelmente, amanhã não ser a mesma pessoa. Pode não conseguir reviver mais aquela felicidade, aquela emoção, aquela beleza. Sabia, Tatiana, que até a beleza que você tem, a tonalidade da pele, aquela pele, mas depende da qualidade das emoções que você tem. Portanto, se é uma pessoa que experimenta eventos traumáticos fortes, uma das coisas que você começa a perceber é a queda do cabelo, a palidez, tudo isso faz parte do nosso bem-estar. Então, os relacionamentos afetivos nos jovens hoje têm sido uma grande fonte, repito, uma grande fonte de estresse, uma grande fonte de depressão, uma grande fonte de ansiedade e de outros transtornos sexuais que nós podemos aqui fazer menção. Por isso que é uma coisa que não pode se levar de ânimo leve. É muito importante essa coisa de conexões com outras pessoas, sobretudo afetivas, porque isto determina de uma forma significativa a nossa qualidade de vida e a nossa qualidade de saúde mental. Pois é verdade, pois é verdade. Assim, a desvinculação repentina na área de trabalho também pode desencadear em traumas. Sim, olha, o trabalho é nossa segunda casa, não é? Nós passamos boa parte do tempo no trabalho, quase 8 horas por dia, quem trabalha mais que isso. Então, nós acabamos tendo ligações fortes, não é? Que estão até além do ambiente laboral. Você aqui, daqui a pouco tempo, vamos ter um chitique, vamos ter Feliz Natal, vamos estar todos juntos em Natal, quer dizer, nós já acabamos sendo uma família. Portanto, quando alguém está num processo de trabalho, mais que satisfazer as necessidades humanas, no sentido de ter um dinheiro que vai suprir algumas necessidades, ele liga também, faz ligações afetivas fortes com colegas, chefes, etc. Agora, o que acontece é que nem sempre o ambiente do trabalho é aquilo que nós pensamos que é. Todos queremos trabalhar, mas o ambiente de trabalho é extremamente estressante. Às vezes, nós estamos em organizações que não têm objetivos claros, não sabe onde é que vamos, tem um líder que já sofre de problemas pessoais, tem problemas familiares, que carrega esses problemas para o ambiente de trabalho e chega já com o estresse dele, estressa todo mundo. Então, acaba sendo um lugar que é extremamente doentio. Os traumas podem acontecer a pessoa ainda dentro do contexto laboral, mas também esse trauma pode acontecer no rompimento. Romper por quê? Porque acaba a pessoa desligando-se de algumas relações que já tinham feito. Às vezes a pessoa acaba saindo de um trabalho sem uma outra perspectiva, porém tem contas, tem despesas familiares por pagar e a pessoa às vezes naquele momento não consegue enxergar outros caminhos. E o trauma tem uma coisa que é extremamente perigosa, é de cegar a cognição da pessoa. A pessoa não consegue ter um raciocínio lógico, a pessoa não consegue sentir
uma percepção que talvez de que, ok, o trabalho terminou aqui, mas você pode conseguir outros lugares. Naquele momento que a pessoa está naquela situação, naquele evento traumático, ele não consegue enxergar além daqui do seu nariz. Então, é por essa razão que o termo de trabalho acaba criando esses traumas. E uma pessoa que, quando termina o trabalho, logo entra num processo de trauma, dificilmente consegue se recuperar para poder encontrar uma outra oportunidade de trabalho, porque ela fica justamente naquela lamentação que é causada por agente estressor, neste caso que é o termo do trabalho. Então, o trabalho também pode ser uma fonte, sim, do trauma, dependendo da forma como vai terminar. Então, isso também é importante. Por isso, então, já vou deixar um recado aqui para os nossos chefes, porque nos adoecem bastante. Espero que os meus também estejam a ver. Inclusive, há circunstâncias, infelizmente, em que há quem venha ter AVCs, tromboses e etc., por causa destas decisões que geralmente nem sequer têm aviso prévio, por exemplo. Exatamente. E olha que o trauma pode, obviamente, levar a sensações biológicas. AVC é um acidente vascular, o que significa que acontece quando há uma mudança súbita. Bom, pode acontecer por vários fatores, estilo de vida, alimentação, falta de exercício, etc. Mas também aspectos emocionais fortes podem levar a acidentes vasculares. E chegar hoje e dizer, Tatiana, arruma tuas coisas amanhã, tchau. A pessoa não teve nem sequer um tempinho para poder se organizar, pensar em fazer uma ligação para outras pessoas, para ver outras oportunidades. É uma coisa que acontece daqui para aqui. É muito difícil. Por isso, se for já prestar atenção, o que seria normal, por exemplo, se você tem alguém que está sobre cuidados intensivos, essa pessoa vem perder a vida, eu não posso chegar simplesmente dizer, morreu fulano. Não. Existe uma forma organizada de dar notícias tristes. Nós, psicólogos, somos ensinados a ser portadores de notícias tristes. Porque as pessoas, você deve olhar cada pessoa como deve passar qualquer tipo de informação, sobretudo quando for uma informação triste. Não posso chegar simplesmente dizer. Tem uma forma de dizer a coisa triste, que ela não deixará de ser triste, mas no mínimo a forma como a mente de outra pessoa vai interpretar não vai significar a morte súbita da pessoa emocionalmente naquele momento. Então, mesmo a questão do trabalho, é preciso que se tenha uma forma de dizer a coisa, não é? Às vezes a pessoa pode terminar o trabalho de uma forma tão positiva, não é? Que não terá nenhum problema até em voltar a fazer visita. A pessoa que terminou o trabalho não quer saber mais até dos colegas de trabalho, bloqueia todo mundo, não quer saber mais. Por quê? Pela forma como terminou a coisa. Mas aquela despedida boa, por mais que nós saibamos que a Tati foi uma péssima colaboradora aqui, etc. Mas aquela despedida mais cordial, amigável, atendendo e considerando que a Tati, por mais que tenha todos os defeitos do mundo, mas há coisas boas que fez na organização, ajudou em algumas coisas, e por mais que seja aquela péssima pessoa que nós consideramos, se tirou uma cópia, contribuiu para o crescimento da organização, se entregou o expediente, contribuiu para o crescimento da organização. Então, temos que ter um mínimo de consideração por ela no dia que ela vai saindo daqui, pelo menos para que leve a coisa positiva. Faça um bolo básico, não é se despedir de uma forma saudável dos colegas. Isso vai ajudar muito, mas muito mesmo, a Tatiana a lidar com a nova fase da vida. Então, acontece também quando a pessoa perde alguém. Nós temos que dar a informação de modo que ela possa entendê-la e conseguir fazer uma boa gestão desta informação. Então é basicamente isso. Muito bem. Dos diferentes tipos de traumas que podem nos ocorrer, não é? Nós agora aprofundamos mais sobre a perda de uma pessoa querida, sobre a desvinculação na área de trabalho, e falámos também antes sobre o dissociar de uma relação, término de uma relação amorosa, principalmente, que pode muito bem desencadear em traumas e que vem a refletir-se na nossa vida. Agora vamos falar sobre o stress pós-traumático. Aí de que estaríamos a falar propriamente? Bom, o stress pós-traumático é mais complexo porque é quando a pessoa não consegue superar aquele evento traumático, não é? E a primeira coisa que acontece no stress pós-traumático é reviver, não é? É reviver, de modo que aquela semana toda passou, segunda semana, a pessoa não consegue superar, porém, aquela imagem fica gravada como um filme.
Imagina alguém que passou por um acidente de viação. De repente, aquela imagem de embate, não é? Fica gravada na mente da pessoa. E ela fica a reviver aquela situação constantemente. E como resultado pode se assustar com facilidade, pode naturalmente ter dificuldades para dormir, etc, etc, um conjunto de coisas que vão acontecer. Imagina alguém, mais uma vez, que passou por um termo de uma relação e se encontra com fulano, só de ver ele lá, já desvia o caminho para um cantinho e começa a chorar. Quer dizer, sempre que a pessoa lida com o agente estressor é aquele que causa o trauma, a pessoa entra, na verdade, em crise, não é? A pessoa, por exemplo, passou de um incêndio, só de ver o fogo entra em crise. A pessoa passou por um acidente, mais uma vez vou repetir essa questão de viação, só por ver estilhaços de garrafa, a pessoa entra em crise. Ou passar do local do acontecido, a pessoa entra em crise. Então isso é estresse pós-traumático. E os sintomas do estresse pós-traumático podem estar muito confusas, que é muito difícil até de você fazer seu diagnóstico. Porque a pessoa pode experimentar os mesmos sintomas que uma pessoa depressiva experimenta, dificuldade de dormir, dificuldade de comer, pode experimentar dores de cabeça constantes, dores nas articulações, pode experimentar confusão mental, não é? Pode experimentar ansiedade, transtornos que, aliás, sintomas que uma pessoa com ansiedade experimenta. Então, o estresse pós-traumático é muito complexo de diagnosticar. Nervosismo, hiperatividade, se for no trabalho, uma pessoa que pega telefone na mão, não é? Ainda procura um telefone que está na própria mão. Acontece com muitas pessoas. Não estamos a dizer que todo mundo que pega uma coisa esquece está traumatizado, não. Mas se haver uma combinação de sintomas, a pessoa esquece com facilidade as coisas, guarda uma coisa, não sabe onde é que ela está constantemente. Então essa pessoa pode, obviamente, estar no estresse pós-traumático e pode ser agudo. Então é preciso que nós possamos fazer avaliação desses sintomas, cada um ver. Passou do evento, o que aconteceu depois do mês com ela? Perdeu alguém, depois do mês, o que aconteceu? Passou de um processo de parto, que também pode ser pode justificar um trauma. O que aconteceu depois do mês? Depois de 2 meses, o que acontece com essa pessoa? Se reviver aquela situação toda lhe causa sofrimento, e esses sintomas todos que eu ia fazendo menção aqui, significa que a pessoa pode provavelmente estar no estresse pós-traumático, porque acontece logo após um evento traumático. Muito bem. E como é que nós podemos identificar, no sentido de cairmos na real ou nos apercebemos que algo não vai bem, já não há de ser normal, já adiantou aqui alguns aspectos, não é? Mas como é que nós ou algum próximo pode identificar que este tipo de reação já não é mais natural, de maneiras a que com isto possa se aproximar algum especialista? Muito bem, eu acho que até pessoalmente, de uma forma individual, é muito difícil as pessoas perceberem que estão numa condição que precisam de ajuda. Porém, mas quando se trata de eventos traumáticos, às vezes as pessoas sabem que estão a sofrer, sabem muito bem. É diferente de outro tipo de transtornos que a pessoa nem sequer faz ideia que está a sofrer. Porque o evento traumático, ele causa danos de uma forma significativa na vida da pessoa, que é quase impossível a pessoa não perceber que está num sofrimento. Só está no sofrimento. E elas buscam ajuda em vários lugares. Porém, só que muitas vezes não buscam ajuda no especialista, conversam com os outros. Agora, se a pessoa entendeu esses sintomas todos, não é para se diagnosticar. Quem pode diagnosticar isto é o psicólogo ou o médico psiquiatra. Então, se a pessoa percebeu esses sintomas todos que nós estamos a fazer menção, está no sofrimento, eu acho que a primeira coisa que tem que procurar é ajuda, não é? Tem que procurar ajuda. Mas outras pessoas que podem entender realmente que tem alguma coisa que não está boa, é a família, amigos, pessoas próximas. É preciso que nós possamos conhecer as pessoas com quem nós convivemos com elas. Às vezes nós vivemos na mesma casa, mas não nos conhecemos. Nunca se sabe, a Tati chegou em casa, não quero comer. Às vezes nós olhamos aquilo como se fosse normal, mas é um comportamento repetitivo. Então, é preciso conhecer bem os comportamentos da Tati. O que é que a Tati gosta, o que é que ela não gosta, o que é que ela come, o que é que ela gosta de vestir, o que é que não gosta de vestir. Imagina uma Tati gosta de se fazer make-up, quer dizer, 50 vezes por semana, mas de repente a unha do dedo parece mapa de Moçambique, verniz já não cola bem aqui, mecha vai cair, cabelo cai um por um, de mecha, não, quer dizer, nem se recorda o último dia. Exatamente. Ela não precisou nos dizer
dizer que não está bem, mas só pela forma como a pessoa se apresenta, não é? Já é um indício. A pessoa já não tira mais, até aqueles que amaram capulana daqui, 24 horas por dia assim. Acorda de manhã, era uma pessoa que tomava banho constantemente, mas agora fica assim, não vai sair de casa, é o dia todo sem tomar banho. Isso acontece muito, sobretudo nos domingos, né? Mas não quero dizer que a pessoa está traumatizada. Mas se nós percebemos uma mudança, Tatiana, do comportamento das pessoas que fazem parte do nosso círculo, a pessoa não conversa mais como conversava, ou passou a falar muito além do normal, passou a dormir mais daquilo que é o normal, ou não dorme mais. Então, essas coisas, passou a comer de uma forma compulsiva, não é? Ou não come. Então, essas coisas todas devem chamar a atenção. É o momento de nós conversarmos com a pessoa, fazer perceber ela que pode estar, obviamente, a passar do momento de sofrimento e ajudá-la a procurar ajuda num especialista. Exato. E qual é que tem sido o procedimento de acompanhamento, de tratamento de pessoas que estejam a passar por algum trauma? O tratamento de eventos traumáticos ele é feito de duas maneiras. Quase sempre, boa parte dos tratamentos na área de psicologia. A primeira é a psicoterapia, que irá fundamentalmente focar na mudança do comportamento, do estilo de vida, mudar a forma como a pessoa percebeu aquele evento traumático. Olha que quando nós passamos por uma situação de traição, há muitas coisas que vêm na nossa mente, pensamentos automáticos. Fui traída porque eu não cozinho bem, me traiu porque eu não sou boa nisso, etc. Então, é um conjunto de pensamentos que acabam causando sofrimento. Então, na psicoterapia, nós vamos analisar esses pensamentos todos, as crenças que a pessoa tem sobre aquele evento, por que passou daquele acidente, qual é a interpretação que a pessoa dá. Então, nós vamos trabalhar essas formas de olhar para o problema para modificar, naturalmente, a forma doentia, às vezes, que a pessoa que está traumatizada olha o problema. Se nós modificarmos o pensamento, automaticamente vamos modificar a emoção. Então, nós trabalhamos assim na psicoterapia. Mas mais que isso, de trabalhar no pensamento, vamos melhorar também o estilo de vida da pessoa. Há alimentos, por exemplo, que a pessoa, quando está numa situação de exposição forte de emoções, poderá evitar o café, etc. que já pela composição desses alimentos tem aqui possibilidades de aumentar a produção de hormônios como o cortisol, que é o hormônio do stress, não é? Que contribui de uma forma significativa para que a pessoa não consiga ter estabilidade emocional. Então nós também vamos ajudar a pessoa a regular esse estilo de vida, alimentação, o sono, exercícios físicos, mas tudo isso num plano terapêutico que nós desenhamos junto do paciente. Então esta é uma parte. A outra parte é o tratamento farmacológico, que é combinado, na verdade. E quem faz essa outra parte é um médico psiquiatra. Por que tratamento farmacológico? Porque se nós passamos de um evento traumático, mudamos de uma forma brusca o funcionamento hormonal. Os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, o cortisol, que eu já ia fazendo aqui a menção, mudam muito o funcionamento. É por isso que até quando você está muito estressada, por exemplo, as mulheres podem muito bem confirmar isso, de repente o período menstrual pode mudar por causa do estresse. Por quê? Há uma mudança hormonal. Então significa que nós temos que trabalhar para com que esses neurotransmissores estejam estabilizados. Então isso só pode acontecer através da administração de farmacologia. Normalmente usam-se antidepressivos. Portanto, são algumas coisas que podem ser feitas a nível biológico para poder melhorar. Mas sempre é uma combinação de tratamento. A pessoa faz a psicoterapia enquanto vai medicando. Porém, a medicação vai depender do nível de gravidade. Há pessoas que somente podem ficar com a psicoterapia, não precisar de usar a medicação, sim. Muito bem, muito bem. Bem, este tema já vai chegando ao fim, já se faz ao fim, na verdade, não é? Bastante interessante, tal como nos fizeram perceber os nossos internautas aqui, algumas mensagens também fui recebendo, não é? Em relação a isto, porque é uma realidade, estamos suscetíveis, em algum momento passamos por algum tipo de impacto, de dor, de tristeza que prevaleça, não é? Mas é importante nós também definirmos ou identificarmos o período normal de se conceber essa dor, não é? De aceitar, se for o caso de luto, de aceitar o luto, assumir, aceitar o luto e superar o mesmo, de aceitar o fim do relacionamento e superar o mesmo, de aceitar a desvinculação de alguma área de trabalho e superar o mesmo. Mas quando se faz permanente, repetitivo,
quando as mesmas emoções ainda prevalecem por longo, estendido período de tempo, aí pode-se considerar o stress pós-traumático e ainda mais importante para o melhor direcionamento e encaminhamento desta situação é que nós nos façamos a alguns especialistas, os psicólogos em particular, para que nos possam, portanto, auxiliar no processo de reversão do quadro, não é, que se possa encontrar. Muito obrigada mesmo pela sua presença, fundamental, foi uma conversa muito boa, particularmente gostei imenso, quero crer que o nosso telespectador também. Até uma próxima e breve oportunidade, psicólogo Cremildo. Muito obrigado, Tati, será um imenso prazer poder participar e a todos também que acompanharam, foi uma honra para mim poder estar aqui e agradeço mais uma vez pelo convite formulado. Muito bem. Obrigado. E com o Omar também a levar assim a conversa para o fim, a esclarecermos novamente, para quem não percebeu melhor, de forma assim bem resumida, sobre o projeto Aston e a forma participativa qual os cidadãos da Matola, os cidadãos, não é, da Matola podem intervir nesta plataforma. Muito obrigado. Só em jeito de conclusão, vamos informar que o projeto Aston nós vamos lançar um inquérito na próxima semana a nível digital, nas redes sociais, portanto, e o tradicional que vai ser feito ao nível dos bairros da Matola. Então aí eu acho que os munícipes da Matola vão poder dar os seus contributos, para além das redes sociais, vão poder dar seus contributos sobre o processo de digitalização da cidade de Matola. E faço as minhas palavras do psicólogo Cremildo, agradeço aos Juntos pela Manhã pela participação e oportunidade de deixar a cidade da Matola trazer este projeto para todos os cidadãos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a ambos. Desta nós conferimos ao último intervalo do programa, não sai daí. A música que vem de seguida, a conversa, há mais conversa também. Portanto, continue ligado a nós. Já viu algo assim? Sim, já. Não, primeira vez. É a primeira vez? Sim. Está curioso para saber o que é que vai acontecer no final? Já, tô. Vai bater ou não? Já, vai. Juntos somos mais poderosos, mais fortes. Juntos podemos mais, sonhar mais, cuidar mais, acreditar mais. Juntos podemos nos reerguer. Juntos podemos vencer. Juntos podemos ajudar a quem perdeu quase tudo, menos a esperança. Provedor de Justiça, Juntos por Cabo Delgado, contribua para minimizar o sofrimento dos deslocados na província de Cabo Delgado. Vamos todos apoiar este movimento solidário, Provedor de Justiça, Juntos por Cabo Delgado.